uma sociedade que deu errado, mas no final das contas eu acho que ela deu certo. Essa é a minha leitura. Por que ela deu certo? Quando a gente abriu a Luma, eram dois... Pode falar esse palavrão aqui no podcast? Bom, beleza, já falei, né? Então, eram dois ferrados. Podcast é teu, Marcelo? Corrigir aqui, né? E entre os 8 anos que a gente ficou sócio, tá, a gente saiu de situação de dois ferrados, né? Quando, no momento em que a sociedade terminou, meu sócio tinha alguns imóveis, cavalo, carro bom e uma série de coisas. Eu tinha alguns imóveis, tinha dinheiro na conta, né? Tinha carro bom, enfim, a situação dos dois, quando saiu, era melhor do que quando começou. Então, no final do dia, a sociedade deu certo. Mas era uma sociedade que me fazia mal, né? Me fazia muito mal a sociedade. Comecei, enfim, fazer terapia para lidar com a situação. E aí chegou uma hora que a terapeuta falou: Marcelo, é o seguinte, eu falo que eu fiquei mal porque era assim, Aline, eu tive um problema que me deu um distúrbio no sistema nervoso. Já te contei essa história? Me deu um distúrbio no meu sistema nervoso. E o que acontecia? Me dava ânsia. Eu estava aqui conversando com você, daqui a pouco eu começava a me sentir meio que sufocado, me dava ânsia, eu ficava... E não saía nada, nunca vomitava, mas me dava ânsia. Então, no começo eu tinha um gatilho que disparava aquela ânsia, aí depois qualquer coisa me disparava ânsia, eu ficava o dia inteiro com ânsia. Aí fui no médico, vi um monte de coisa, o médico falou: cara, você não tem nada, vai num psicólogo. Fui num psicólogo, a gente começou a conversar, e aí era uma somatização, eu estava somatizando uma série de coisas que eu não gostava, né, uma série de coisas, de atitudes, eu fazia um monte de coisa, enfim, aquilo que eu falei, você conversar com o sócio, com o ex-sócio, ele vai falar uma coisa, você conversar comigo, eu vou falar outra, mas aquilo estava me fazendo mal, estava fazendo muito mal. E aí um dia a psicóloga chegou para mim e falou: Marcelo, é assim, ó, eu vou te dar alta, tá? Porque não tem mais o que fazer. Você está numa sociedade que ela é muito ruim para você, ou você termina a sociedade, ou você vai morrer. E não adianta você ficar vindo aqui e continuar nessa sociedade que você já sabe que está fazendo mal, né? Então eu vou te dar alta, você não precisa mais vir aqui. A única coisa que você precisa é terminar essa sociedade. Bom, eu caí na real, fui lá e terminei a sociedade, né? E por incrível que pareça, depois que eu terminei a sociedade, o problema foi embora, né? Parou de me dar ânsia. Não Mas teve mais eventualmente... ânsia. Não, não é que eu não tive nunca mais. Eventualmente, às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho. Porque é um distúrbio do sistema nervoso, né? Às vezes você tem um gatilho que dispara aquele distúrbio. Mas naquela época era um negócio incontrolável, sabe? Imagina, você vai numa festa, tá com ânsia. Você vai na casa de um amigo, começa a conversar, tá com ânsia. Toca o telefone, você vai atender, tá com ânsia. Tudo me dá ânsia, né? E aí me fez mal. E aí eu cheguei pro sócio e falei assim: olha, cara, tô com um problema aí de saúde, eu tô passando por um processo, enfim, de terapia, e eu entendo que essa sociedade já foi, não dá mais, não quero mais ser sócio, né, teu, dessa empresa, né, é duro ouvir isso, né, imagino para quem está do outro lado ouvir, não quero mais ser, de maneiras que a gente tem algumas opções. Então uma das opções é, a gente fecha a empresa, essa é uma das opções. A outra opção é a gente vende a empresa e divide, porque é meio a meio. A outra opção, eu compro tua parte. A outra opção, você compra a minha parte. Ou outra opção, a gente divide a empresa. Eu fico com metade da empresa, você fica com metade dos clientes, você fica com metade dos clientes, a gente divide a empresa. Aí ainda eu peguei e falei assim para ele: e se nenhuma dessas opções a gente chegar em nenhum acordo, cara, eu saio da empresa, a única coisa que eu peço é tira meu nome de tudo que tem na empresa e eu saio da empresa sem nada e vou tocar minha vida, né? E aí a gente procedeu, né? No final do dia eu acabei comprando a parte do meu sócio. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi ter terminado essa sociedade. É assim, ó, eu digo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter feito essa sociedade. E a segunda melhor coisa que eu fiz na vida foi ter terminado essa sociedade. Por que eu não a melhor coisa da vida, né? Porque eu tô falando profissionalmente, empresarialmente falando, Sim, né? sim. Quando eu abri a sociedade com o Luiz, eu tinha 24 anos, o Luiz tinha 42, era um cara que tinha experiência, um cara comercialmente muito bom, um cara que tinha um bom nível de humor, ele tinha vários pontos positivos, assim como tinha os pontos negativos dele, assim como eu imagino que eu tenho meus positivos e os meus negativos, né? Então ela foi bom, porque eu aprendi muito. Eu acho que se eu não tivesse uma pessoa mais velha, com mais experiência, quando eu comecei, eu teria desistido logo no terceiro mês, quando as coisas se complicaram. Por que eu não desisti? Porque tinha um cara que já tinha experiência, já tinha passado por isso, já tinha comido pão que o diabo amassou e já tinha dado a volta por cima. Então ele teve a paciência para esperar o negócio vingar, né? Então foi bom isso, né? A gente cresceu, ganhou dinheiro. E depois que eu terminei, foi melhor ainda, né? Porque quando eu terminei a sociedade, eu pude fazer as coisas do jeito que eu acreditava. Ele saiu com uma bolada de dinheiro, saiu com uma bolada de dinheiro, eu saí com uma dívida gigantesca que eu consegui pagar em 20 meses.
E aí minha vida mudou. Então foram duas boas coisas, né? Mas chegou um ponto que aquela sociedade estava me fazendo mal. E eu tive que tomar uma decisão e terminei a sociedade. E era engraçado que todo mundo falava, cara, a sociedade de vocês é perfeita, nunca vi uma sociedade ser tão boa assim, e todo mundo falava toda vez que eu ouvia as pessoas falando isso, a sociedade de vocês é perfeita, como pode dois sócios dar tão bem? Eu via isso e falava, mal sabia A eles, né? ânsia já estava pronta. Já estava quase vomitando, né? Porque a gente vai somatizando um monte de coisa, né? E aí, quando a gente terminou a sociedade, ninguém ia, pô, não acredito, vocês terminaram, mas vocês se davam tão bem, né? Às vezes isso acontece em casais, né? O casal se dá tão bem e quando vai ver, o casal se separa. É a mesma coisa uma sociedade, né? E aí, eu terminei a sociedade. Para terminar a sociedade, olha o que eu fiz, Aline. Ele falou que ele ia comprar a minha parte. Depois dessa conversa que a gente teve, ele falou, vou comprar a tua parte. Eu falei, beleza. E aí eu peguei e fiquei pensando, né? Falei, se ele comprar a minha parte, na minha cabeça, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Mas na minha cabeça, dentro do que eu acreditava, eu falei, se ele comprar a minha parte, ele vai quebrar a empresa e ele não vai me pagar. Vai ser bem complicado se ele for comprar a minha parte, porque eu vou acabar não recebendo. Então, ele vai ter, vou precisar de garantias. Se eu comprar a parte dele também, eu acredito que se eu comprar a parte dele, eu vou fazer a empresa vingar. Mas será que eu vou? Tinha dúvida se eu ia conseguir vingar. Né? Mas eu acreditava Sim. que a empresa ia decolar, eu acreditava que ele era uma âncora para a empresa e que a empresa ia decolar. E aí foi o seguinte, quando foi fazer a avaliação da empresa, eu estou falando em 2005, né? Se eu fosse fazer um valuation mesmo, do jeito que tivesse que fazer, talvez a empresa toda valesse 500 mil reais na época, sabe? Talvez um pouco mais de 500 mil reais. E eu tinha 50%, ele tinha 50%. Aí quando ele falou, quanto você quer na tua parte? Quando ele perguntou quanto eu queria na minha parte, eu falei, eu quero 800 mil reais. Aí ele olhou e falou, você é louco, cara? 800 mil reais? A empresa não vale isso, 800 mil reais. Eu falei, não vale? Ele falou, não. Eu falei, então paga 800 mil na tua. Tô falando 800 mil reais em 2005, é dinheiro, viu? Era dinheiro. Sim. Aí, bom, beleza, ele ficou de pensar, falou com a mulher dele falou que eu era louco, e falou assim pra ele, cara, pega, pode pegar. Eu tinha vendido um imóvel que eu tinha acabado de construir, eu estava construindo imóveis para vender, eu tinha vendido o imóvel, tinha 2 terrenos, enfim, dei tudo que eu tinha, né, guardei um pouquinho de dinheiro para colocar no capital de giro da empresa, a empresa ainda devia 200 mil reais na época, assumi a dívida dos 200 mil reais, não descontei do valor, assumi a dívida, e parcelei um tanto e caguei sangue para pagar ele. Mas, enfim, diante das convicções de que eu tinha, do que deveria fazer, de implementar sistema de gestão, de fazer as coisas acontecer, a empresa cresceu, prosperou e a gente conseguiu pagar, consegui terminar de pagar ele sem nunca atrasar uma parcela. E tirei da frente, né? E tirei da frente o negócio, resolvi a parada. Tirei ele da minha vida, enfim, ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida, e é o que é. Tá? Então essa foi uma das sociedades.